Bora simbora, gente. Bora simbora, cabra caviola. Tá chegando a hora da gente estudar. Gente, aula 39 agora, né? Vamos falar um pouco aí sobre pop e o tal do Poka-Yoke. Na fase C de controle, e aí com isso a gente vai fechar essa fase C de controle e praticamente fechar todo o curso. Restando só uma tarefa prática pra gente fazer. Para vocês fazerem aí, claro. Se vocês quiserem fazer. Mas é uma tarefa prática do DOI. Aí vai ter várias ferramentas do DOI que vocês vão relembrar. E é uma prática, é uma coisa prática. Vocês vão gerar os números, gerar. Depois a gente fala um pouquinho mais. Mas agora a gente vai entrar no POP e no Poka-Yoke na aula 39. E continuamos na fase C, né? E qualquer dúvida, gente, tanto do anterior que teve e agora, e do posterior que vier, chama a gente no WhatsApp, chama no Telegram, chama no e-mail. O Telegram é o canal oficial, chama no Telegram. É bom que todo mundo que está lá está participando da dúvida, da conversa. Caso está com vergonha, está com não sei o que, vou mandar aqui pro professor particular, tá? Aí manda para mim. Depois eu pego essa dúvida e reverto e boto lá no Telegram, mas também não digo que foi que pediu a dúvida, não. Eu boto lá no Telegram como fosse eu, tá? Mas o bom é participar lá no Telegram. Então, POP, gente. POP. Procedimento operacional padrão. A gente até falou alguma coisa antes, quando estava falando do OCAP. Em alguns momentos a gente falou isso. Lá no Yellow Belt vocês viram isso, né? Aí você vai dar uma pincelada. Então, o POP é qualquer procedimento que você crie, qualquer instrução que você crie lá para o seu pessoal operacional que vai executar a atividade, executar o processo. Então tá com ele alguma instrução, a gente chama isso de POP. Muitos chamam de instrução de trabalho, muitos chamam de padrão de serviço, instrução de serviço. Tem vários nomes aí que se dão a isso aí, tá? Alguns chamam de padrão operacional, outros chamam só de POP. E aí vai. Então, o POP, que é o procedimento operacional, é um conjunto de instruções. É o que eu falei? Você está dando instruções para o seu operacional trabalhar, executar a tarefa com firmeza, que detalham uma forma de executar uma tarefa ou atividade. O principal objetivo do POP é fazer os colaboradores executarem os processos da mesma forma. O POP é um padrão. Se você não tem um procedimento para ser executado, se não tem um POP para ser executado, cada operador vai executar da forma que ele bem quiser. E depois você vai culpar quem? Porque todos os operadores estão executando da forma que eles acham melhor, que cada um acha melhor, que cada um tem uma habilidade diferente. Então, o bom é você criar um padrão, treinar todos eles que façam da mesma forma. Aí todos vão executar aquela mesma forma. Caso venha aparecer uma nova forma diferente e melhor, você revisa o padrão, treina de novo todo mundo e continua. E essa bola não acaba nunca, vai melhorando, 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 melhorando. Entendeu? Olha, uma boa parte da variação dos processos pode ser evitada se, nas diversas linhas de produção, turnos de trabalho, operadores e etc., as tarefas fossem executadas da mesma forma, isto é, se elas forem padronizadas. E o POP está para isso, para padronizar. E outra, que todos saibam executar aquela tarefa, porque todos vão ser treinados, todos vão ser avisados e treinados. Então, o POP é a forma de registrar a padronização. Está padronizado. Todo mundo pode até um visto lá, porque todo mundo viu e entendeu tudo que está lá. E cada um tem capacidade de fazer tudo que está no POP. Então, esse é o famoso POP. Então, agora, pontos importantes que você tem que ter no POP, que é bom você sempre perguntar, sempre rever. Deve descrever a melhor, mais fácil, mais segura, isso aqui é super, hiper importante, segurança do operacional, e mais eficaz forma de executar a tarefa. É o que você tem de melhor que você está colocando no POP. O melhor descrição da tarefa, o modo mais fácil de fazer, a forma mais segura que tem para não causar acidente. Nem acidente com você, nem acidente com o processo, nem acidente com o produto. A forma mais eficaz, é mais rápido,
né? Consegue não ter tanta redundância para executar a tarefa. Então você tem que descrever isso aí. É você sozinho? Não, gente. Chama lá o operador, chama o engenheiro, o cara da qualidade, o cara da segurança. Vamos descrever um POP aqui da melhor maneira possível. É uma equipe. Gente, quando a gente está falando aqui de processo, falando de projeto, falando de produto, falando de processo, de melhoria, de fazer relatório, nunca é você sozinho. É sempre a equipe trabalhando, sempre. Tá? Ó, devem ter as informações em linguagem adequada e objetiva para quem vai utilizá-los. Claro, você trabalha numa empresa japonesa, como eu trabalhei muitos anos, os POPs de lá não estão em japonês. Os POPs estão em português. A linguagem de todo mundo é português. Os POPs estão em português para todo mundo entender. E uma linguagem objetiva, clara, não vem com redundância, não vem com você lê e não consegue entender. Então seja claro e objetivo. As informações têm que ser fáceis, tá? Para quem vai utilizar, não é para você que fez, não. Então faça um POP para quem vai utilizar. Não é você que tem que entender, é quem vai utilizar que tem que entender o POP, né? Pode conter instruções, fluxograma, fotos, possíveis ações corretivas. O que é isso, possível ação corretiva? O OCAP. Eu boto o OCAP dentro do POP. A gente até mostrou um padrão aqui, né? Que tinha um controle dimensional lá e embaixo tinha um POP, um OCAP descrito se acontecer algum problema nas características. Se estiver fora da especificação, o que é que você faz? Então eu posso colocar fluxograma, meu procedimento pode ser um próprio fluxograma. Pode ter escrita, fotos. O que eu digo a vocês é quanto mais fotos tiver, melhor, porque a imagem fala muito mais do que palavra. A imagem fala muito mais do que fluxo. A imagem ela é impressionante. Você vê, parece estar vendo o processo sendo executado, tá? Isso é importante. Deve conter uma aprovação formal do responsável pelo processo. O engenheiro está lá, sentado na cadeira, criando o POP. Ele vai lá na produção e entrega, ó, vai ser feito dessa maneira aqui agora, né? Mas não é bem assim. Quem está lá vai ler e vai dizer, oh, eu não consigo fazer assim como você fala, a gente não tem essa ferramenta, a gente faz assim, 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 assado. O que é que faltou no engenheiro que está lá, ou no técnico, ou o cara da segurança, depende do POP que vai ser feito, pode ser o cara da medicina, pode ser o enfermeiro, depende do processo que está sendo executado, elaborado um POP. O que é que faltou nele? Fazer um Gemba. Ó, não, vou fazer um POP? Vai lá na operação, vê como é que a operação está sendo feita. Para lá, 5 minutinhos, fica de frente da operação e fica vendo todo o operacional trabalhando. Aí você vai enxergar o que é movimento que ele pode tirar, o que é que pode ser feito, melhorado. Junto com ele, você vai fazer um POP, onde todo mundo vai conseguir trabalhar. E o responsável pelo processo, que está lá, o dono do processo, né, lembram desse cara, dessa pessoa, ele vai dar o visto. Pode ser ele, o líder operacional também, cada um dá um visto e ó, estamos de acordo com o que está escrito nesse POP. E por disciplina, aí vai um 5S lá na parte disciplinar, eu aceitei o POP e eu vou fazer aquilo de acordo com o POP. Vê como as coisas misturam 5S com um POP, disciplina, com um Gemba, e tudo vai se misturando dentro de porque é um processo, gente, tudo está interligado. Então, essas partes são importantes. Descrever a melhor, mais fácil, mais segura e mais eficaz forma de executar a tarefa. Deve ter informações em linguagem adequada e objetiva, clara, para quem vai utilizar. Pode conter instruções, fluxograma, foto, possíveis ações corretivas, etc. Depende muito do POP que você está fazendo. Deve conter uma aprovação formal do responsável pelo processo. Sim, você amarra tudo com essa aprovação formal, tá? Então, esses são os dados do POP. E o POP pode ser de várias maneiras. O POP pode ser um one point lesson. Até falei isso antes, né? Isso aqui é só uma lição de um ponto. Aqui ele está mostrando o quê? Inspeção, limpeza e lubrificação da unidade de ar comprimido. Essa unidade de ar comprimido fica no meio do ar, até antes de uma máquina, para ela começar a tirar a água do ar, porque o ar comprimido sempre vem com água. Então aqui está dizendo as indicações como expurgar. Quem vai fazer? O operador, manutenção autônoma. Isso aqui também pode ser parte, é parte de uma manutenção autônoma, o One Point Lesson.
porque o operador vai enxergar o nível de água que está no reservatório e vai expurgar. Aqui, ó, verificar se há partículas estranhas dentro dos copos, se apareceu alguma coisa estranha, porque já vai avisar a manutenção. Purgar a água de condensação se é acima do nível, ó, tem um nívelzinho aqui, ó. Aí você vai lá e purga, tem um botãozinho que você aperta, ele expurga toda a água. Pronto, one point less. Isso é um POP, é um POP. Outros POPs aqui, ó, manutenção. Confira os procedimentos para a limpeza da caixa d'água, que deve ser realizada a cada 6 meses. Aí tá aqui passo a passo de como limpar a caixa d'água. Tem a informação e tem as figuras, a informação, figura, muito bom. Aqui é o que? Instruções para coleta de água. Coleta de água usando saco plástico. A coleta de água para fazer uma inspeção na água. Então aqui está mostrando também, tem informativos e figuras, como fotos. Aí fica mais fácil você entender o POP. Vamos ver mais POP. Olha outro POP aqui. Procedimento para lavagem e desinfecção das mãos. Oh, meu Deus do céu. A gente usou esse POP aí. Eu acho que toda empresa, todo lugar foi o que mais teve agora nessa pandemia, né? Desinfectar a mão, lavar a mão. Aí deve ser aquele POP de como usar o álcool em gel, POP de como limpar a mão, POP de como usar a máscara. Aí tá passando ainda, né? Quer dizer, eu tô gravando esse vídeo e a gente tá passando ainda pela pandemia. Quem tá assistindo agora pode ser que já passou pela pandemia, mas viu como esses POPs foram colocados. Esse outro aqui é como fazer a fricção antisséptica das mãos com preparações alcoólicas, olha. Tá, deixar a mão totalmente antisséptica, limpinha, sem problema de algum vírus ou alguma bactéria na mão, né? Usando o álcool. Tem mais POP? Ó esse aqui. Esse aqui é até utilizado numa empresa. Ó, a gente cortou aqui de que empresa é, né? Mais uma fotos, mostrando por setinha, instrução, mostrando como é feito, passo a passo. Pegar a base do carrinho, código tal, e posicionando o dispositivo. F tal, com a base virada para cima. Aí tá a foto aqui, ó. Aqui tá o pegar a rodinha, código tal, a rodinha tá aqui para encaixar na, ó, tá a posição e a rodinha. É difícil você errar. Você vai colocar o equipamento nessa posição e vai ver já os 4 furos da rodinha, já coloca em cima. Então, gente, POP é isso. O melhor que tem é fotos e descrições, menos descrição possível, mais objetivo, tá? Aqui, por exemplo, esse POP aqui é meio fraquinho, né? Porque, ó, recebeu do responsável a ordem de serviço, juntamente com o processo, recebeu o responsável a matéria-prima, é mais escrito ligar a chave, ligar a geral da máquina, fazer manutenção de rotina e verificar item de segurança, é mais uma descrição. Não deixa de ser um POP, é um POP, porém os POPs com fotos é mais interessante, né? Mas tem diversos tipos de POP. Se você quiser entrar no mundo da internet aí, bote lá, exemplos de procedimento operacionais padrão, vai aparecer um monte, que você pode adaptar algum para sua empresa, para seu escritório, para sua fábrica, para área de serviço, para onde quer que seja. E vamos entrar agora em Pokayoke. Então, gente, o POP, a gente já tinha visto lá no Yellow Belt, estamos vendo mais alguma coisa aqui. E Pokayoke? Pokayoke, gente, é um processo seguinte. Você tem o seu processo, tem o seu procedimento, seu serviço, e tem um tal de como evitar que o erro aconteça. Erro, causa. Vai existir um erro, pode existir um erro ou não. Mas como é que eu evito esse erro causa? Se eu não evito, ele vai gerar um defeito, que é o resultado do que aconteceu o erro. Se acontecer, como evitar que o defeito saia do controle? Então, se acontecer o defeito, já peguei o defeito, como é que eu vou evitar que ele saia? Então, tem outra maneira que é a falha, impacto no cliente. Aqui, gente, é o que é o complexo, porque já chegou no cliente. Teve o defeito, caiu no cliente. Agora é assumir os custos de correção do erro, o impacto lá no cliente. Por quê? Aconteceu um erro que gerou um defeito. Esse defeito foi materializado e chegou no cliente. Aqui está a fonte dessa falha. Aqui está a fonte da falha. Aqui está o custo o maior possível da falha. Porque você podia diminuir o custo aqui, né? Se detecta aqui, você diminui o custo. Mas foi aqui no cliente, custo. Defeitos surgem porque erros são cometidos. Os dois têm uma relação de causa e efeito. Contudo, erros não se tornarão defeitos se houver feedback e ação no momento do erro. Aqui, gente, se aqui no momento do erro você detectar o erro,
antes que o defeito aconteça, aí você não vai gerar o defeito. Por sua vez, não gerando o defeito, você não vai gerar a falha. É fato. A falha só vai acontecer se o defeito for gerado, o resultado, o Y, tá ligado? Se você não conseguiu detectar aqui o X acontecendo como uma causa, como um defeito, tá? Por isso que aí entra o famoso Poka-yoke. A técnica Poka-yoke consiste na aplicação de mecanismos que evitam erros e defeitos. Evitar errar e evitar gerar defeito na produção e no desenvolvimento de atividade. Aí o Poka-yoke, que pronuncia assim, ó, Poka-yoke, Poka-yoke, surge no Japão e significa a prova de erros. E engraçado, gente, que antigamente era Poka-yoke, não, era Baka-yoke, 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 porque Poka é erro, a prova, né, yoke é a prova de erros. E o baka era a prova de burro, idiota, porque o baka em japonês, baka é idiota. Mas isso tinha uma conotação muito forte, né? Vamos colocar aqui um baka-yoke, alguma coisa, a prova de burros, a prova de idiota. Então ficava muito a prova de quem estava operacionalizando. Então ficava uma coisa muito forte, né? Então essa palavra baka foi tirada pelo Poka. Vamos fazer um Poka-yoke, a prova de erros. O erro pode ser da pessoa, pode ser do sistema, pode ser de quem que seja. Mas deixar de criar aquela expressão baka, né? Isso é história, né? A parte histórica da palavra Poka-yoke. Então, o Poka-yoke previne erros e defeitos ao longo do processo de produção. E no caso das empresas varejistas, no atendimento. O atendimento pode proporcionar erros, então você pode evitar. Para as empresas que fazem o uso do mecanismo, a consequência é a diminuição de custo, desperdício e retrabalho. Você redimir tudo isso. Poka-yoke evitam também acidentes, né? E garante maior segurança no uso dos produtos e nos processos. O Poka-yoke garante acidente também. O centro de segurança a gente pode chamar de um Poka-yoke, porque você encaixou aqui, ele vai ficar livre, mas na hora que tem um movimento ele trava. Então ele tem uma função de proteger, né? É o Poka-yoke. Então existem dois tipos de Poka-yoke. O que previne o defeito, ele previne o defeito. O erro é detectado e automaticamente a produção é paralisada para que o defeito não seja gerado. Eliminação de 100% dos defeitos. Esse é o melhor Poka-yoke que você possa colocar no seu processo. Tipo aqui, ó. Aqui é um mais, aqui é o menos. Só que o mais aqui é maior do que o menos, aí, ó. Então é difícil você inverter. Se você inverter, você vai bater. Então é detecção do defeito, do erro. Tá errado. Quando você inverter, agora encaixa. Então você detecta o defeito. Porque se você pudesse encaixar o positivo e o negativo aqui de forma geral, podia ser que causasse um dano eletrônico aí na máquina, né? Podia causar um dano. Porque nesse caso, o positivo e o negativo tem duas formatação diferentes. Então, gente, existe o Poka-yoke que detecta o defeito, ou detecta o erro para não gerar o defeito. Detecta o erro, o momento do erro para não gerar o defeito. E existe o que detecta o defeito. Também é bom, claro, se você não pode colocar um que detecta o erro, aí você coloca um que detecta o defeito. O ruim é você não ter nenhum. Aí é que é complicado. Então, esse aqui, o defeito gerado pelo erro, é detectado e a produção é parada para a segregação do defeito e correção do processo. Pronto, tá passando aqui, né, Renan? Só que a figura é o contrário. Quando ele passa dessa maneira, detectou o erro. Se a peça não está bem cortada ou está na posição errada, detectou o erro, ela cai. E você tem que pegar essa peça e colocar na posição certa. Ou essa peça pode ser um produto de sucata. Então, gente, cuidado, né? Dois tipos de Poka-yoke. O que previne o defeito, que detecta o erro, e o que detecta o defeito. Porém, quando detecta o defeito, você pode estar com o defeito na sua mão. Então você tem que saber segregar bem esse defeito. Ele não pode passar. Se ele passar, ele vai embora seguir para o cliente. Tem que ter cuidado. Então, alguns exemplos aqui, ó, que previnem o defeito. Caso não haja luz suficiente, a máquina não funciona. Ela não funciona, não tem luz, você não consegue clicar, que ela já sabe. Então você não consegue bater uma foto com falha, né? Principalmente antigamente que tinha filmes. Ó, cada bomba tem um bico para cada tipo de combustível. Também detecta defeito. Esse aqui, gente, esse aqui é interessante. Essa construção de eletrônico
ela é assim, né? Cada cabo tem um tipo de formato que só se adapta ao seu par equivalente. Não tem como você colocar em lugares diferentes, né? Então você tem um computador aí, todo computador é feito de Poca-Yoke. A tomada na nossa casa agora, né, só tem um meio de colocar, só tem uma posição para encaixar, não tem como não encaixar. E outra evita também o choque elétrico. Por mais que você segure na ponta do garfo aqui e queira colocar aqui dentro, você não vai conseguir, porque a própria forma da tomada, né, não deixa que você consiga encaixar. Vai tirando seu dedo e você encaixa. A criança não consegue levar um choque. Então esse previne o defeito, detecta o erro. Esse aqui vai detectar o defeito, já aconteceu. Detector de fumaça, já está pegando fogo. Só está subindo a fumaça, ele vai detectar a fumaça e vai jogar lá, vai ligar os aspersores dando água. Mas a fumaça, o incêndio já está acontecendo. Máquina que separa o produto por determinados critérios, foi o que a gente viu ontem. Separou por determinado critério, que está bom, que está ruim, vai rejeitando. Depois tem que ter uma segregação, aí fica mais complexo, você não pode falhar na segregação. Carro que tem o aviso sonoro quando deixa o farol aceso. Se você não escutar esse aviso sonoro, você vai fechar o carro e vai embora, e o carro vai ficar lá com o farol aceso. Quando você voltar, vai ligar o carro não pega, porque a bateria foi para o espaço. Então, gente, esse detecta o erro, o defeito, porque ele detectou que o farol está aceso. O farol está aceso. E você vai sair do carro. Aí ele fica pitando, pi, pi, pi. Se você não escutar, babau a bateria. Tá? Então, Jidoca, que também é um Poca-Yoke, é autonomação. Eu tô misturando automação com o toque humano. Isso nasceu, foi uma das primeiras coisas, até o Link fala sobre isso. O conceito surgiu com uma máquina de tear autoativada inventada por Toyota Sakishi, 1892. Um dispositivo foi inserido na máquina de forma que a mesma parasse em condições anormais de funcionamento. Quer dizer, tinha um dispositivo na máquina que quando a máquina estava funcionando anormal, ela parava. E aí o operador ia lá ver que a máquina estava parada, que tinha uma luzinha, um aviso sonoro, ou um sonoro ou uma luz, e o operador ia lá para corrigir e botar a máquina para funcionar. Então, produtos defeituosos não eram produzidos. Não necessário possuir um operador vigiando a máquina enquanto ela está funcionando, apenas intervir caso pare. Então podia colocar um operador para várias máquinas. Então com isso ele caiu o custo, ele otimizou melhor o processo, ele melhorou o processo, ele aumentou a produtividade. Um único operador pode cuidar de várias máquinas e a fábrica opera com um número reduzido de pessoas, aumentando a eficiência da produção. Então esse é o famoso Jidoca, algo que visual, sonoro, que mostra a você, que tá lá, ali tá tendo problema, parou a máquina. Muitas máquinas, fábricas japonesas têm acima das máquinas várias luzes, tá verde, tá amarela, tá vermelho. Então o líder, quando passa aqui, olha, tem uma máquina vermelha apontando vermelho, ele vai lá verificar o que está acontecendo. Se tá tudo verdinho, tá tudo funcionando. É legal isso aí, né? Estacionamento de shopping, né? Legal que você chegar, tá lá a luzinha vermelha, você olha para longe e faz, poxa, tudo vermelho. Aí tem uns verdinhos, você vai nos verdinhos. É um tipo de Jidoca, se eu falar de processo de estacionamento, é um tipo de Jidoca, tá avisando o que está ocupado e avisando o que está desocupado. Vamos ver esse Poca-Yoke funcionando aqui e vamos comentar. E no final vocês vão ter uma ideia de que esse Poca-Yoke, o que é que podia ser feito de melhor para esse Poca-Yoke, ou se esse Poca-Yoke realmente é 100% bom. Dá uma olhadinha nele aí. Peça possui os componentes soldados. Pode soltar. Vamos tentar agora a situação onde a peça não possui um dos componentes. Podemos ver, na verdade, que a peça não possui nenhum dos componentes. Pode colocar. A queda da peça não aconteceu.
devido à falta dos componentes. Vamos tentar a situação onde a peça agora possui apenas um dos componentes soldado. Pode colocar. Mais uma vez a peça ficou retida. Vamos tentar a situação inversa agora. Essa dessa vez possui o outro lado, apenas com componente. Ok. Vamos considerar agora uma situação onde o operador tenta colocar duas peças simultaneamente, onde uma das peças possui os componentes soldados, enquanto a outra não. Retira a peça lá do... Tem uma peça lá na... Ok. Pode soltar aqui. Ou seja, a queda da primeira peça foi permitida, mas a da segunda não. Vamos considerar agora uma situação onde as duas peças, de forma simultânea, é tentada colocar no dispositivo, onde as duas peças estão ok. Beleza. Esse é o trabalho realizado por nossa equipe. O sistema à prova de falha humana, que tem como objetivo eliminar definitivamente a possibilidade de que as peças sejam enviadas ao destino final com ausência de componentes. Assim como também otimizar o processo, já que o processo de inspeção, a etapa de inspeção foi eliminada. Não, apenas a situação normal. Pode continuar a produção normal. Pode soltar. É isso aí. Gente, coisa boa, né, gente? Vamos só ver uma coisinha aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho. Sair aqui do vídeo e aqui no vídeo. Essa dessa... No Poka-Yoke, ele está detectando quando esse dispositivo que é as porcas não são soldadas aqui nessa parte, né? Aí, ó, um tem, o outro não tem e passa. Então, gente, interessante esse Poka-Yoke. Então, esse é um Poka-Yoke que detecta o defeito. O defeito é gerado nessa prensa aqui. Cadê a prensa? O defeito é gerado aqui nessa prensa, não é? É gerado. Se ele soldar sem das porcas, o Poka-Yoke vai detectar. Então o Poka-Yoke é um Poka-Yoke de detecção de defeito. Então, gente, o que é que a gente podia fazer melhor para que realmente isso fosse uma detecção de erro? No meu ponto de vista, eu pegaria essa parte aqui eletrônica que ele botou, os sensores que ele colocou aqui, né? Que tem os sensores, toda essa parte sensorial que está detectando o defeito, e colocaria ele aqui na prensa. Por exemplo, ligaria no botão da prensa, os sensores observando se a pessoa colocou essa peça de metálica no local e se ele colocou as porcas no local. Caso os sensores detectassem que as porcas e a peça estivesse lá, ele liberaria a máquina e você soldaria.
Caso você deixasse de colocar um lá, o sensor não ia enxergar aquele ali e não liberaria a máquina. Como é que você batesse para a máquina rodar? Ela não rodava. Aí sim, faltando uma peça aí colocar, o Poka-Yoke ia detectar o erro e não ia gerar a peça com menos uma peça, como assim, por exemplo, soldou só uma, ele nunca ia gerar isso. Então, gente, aprenda uma coisa. Tudo bem, tá caindo naquela caixa toda, né? Que as peças caem aqui nessa caixa. Cadê a caixa? As peças caem nessa caixa. Deu uma foto, uma parte maior aqui, ó. As peças caem nessa caixa. É difícil um operador colocar a mão aqui dentro. Mas essa caixa aqui é aberta, ela pode ser aberta, ela vai ser tirada daqui, vai ser colocada em algum outro lugar. Como é que as peças saem daqui? Tô vendo que aqui tá amarrado tudo. Eu não sei se ele abre aqui e tira as peças, porque essa parte está em cima da caixa. Ou essa caixa cai dentro. Mas se imagina que ele tenha que abrir para tirar as peças. Nesse momento tem peça por aqui solta, peça que foi soldada errada solta. Essa peça pode cair, pode entrar aqui. Então a única maneira, voltar aqui para o PowerPoint de novo. A única maneira de você não gerar um problema para o cliente é você não gerando o defeito, não gerando a peça, tá? Não gerando a peça. Aí sim, se você não fizer isso, né? Se você não, a única maneira de evitar 100% que um defeito chegue no cliente é não produzir o defeito. Então, se você não produz o defeito, ele nunca vai chegar no cliente. Então, esse Poka-Yoke, muito bom, muito massa. É um Poka-Yoke de detecção do defeito. Podiam pegar toda aquela parafernaliazinha de checar, que são os sensores, e colocar na máquina. Se coubesse na máquina, colocar na máquina para ele detectar o erro. Aí é que ficaria um Poka-Yoke 100% garantido, né? E você fazia um controle do Poka-Yoke. Você faria um controle daquele Poka-Yoke. Se ele todo dia, quando fosse usar a máquina, você botaria uma peça coelho lá, uma peça com defeito, para ver se o Poka-Yoke detectava. E não fazia a máquina rodar. Então você tinha que fazer um controle do Poka-Yoke, tá? Então, gente, o grande e principal objetivo do Poka-Yoke é eliminar a colocação da culpa do defeito no colaborador, nas pessoas. Porque, gente, o cara fazendo aquela atividade o tempo todo, o cara vai errar, não tem jeito. É muito difícil. Expressão visual também é complicado, né? Então, temos que pensar sempre, deixa eu pegar aqui o laser de novo. Temos que pensar sempre que o defeito é do sistema. Pensa como sistema, não pensa como pessoal, como uma pessoa. O defeito é do sistema. E raciocinar para inserir no sistema algo que automaticamente detecte o erro antes do mesmo se transformar em defeito. Se você puder fazer isso, você vai garantir melhor o sistema. Quando você não pode fazer isso, você convive com as falhas. Acontece falhas o tempo inteiro. Porque as falhas estão agregadas ao ser humano. E o ser humano ele é falho, ele cansa. Nós somos falíveis, a gente cansa. Então a única forma de fazer não acontecer defeito no cliente é você não gerar o defeito. Tá, gente? Isso é um Poka-Yoke. Com isso a gente fecha. Né? Vocês podem colocar Poka-Yoke na fábrica inteira de vocês, nos serviços, no sistema. Né? Com isso a gente fecha o curso praticamente na parte de controle. Né? Quem esqueceu alguma coisa, volta lá, revê os vídeos, vai para o material, pega as anotações. Agora a gente vai partir na próxima aula para um projeto helicóptero. Esse projeto é um projeto prático que vocês vão fazer em casa. É até bom, se quiser, chama o vizinho, chama teu amigo aí, o irmão, para fazer com você e você ser o Greenbelt, né, de todas as análises e melhorar o processo. E melhorar o helicóptero. Melhorar um helicóptero. Criar um helicóptero e melhorar ele. É legal. É um bem lúdico, interessante que você possa fazer. Tá? Já fiz muito em sala de aula, é interessante. E é bom fazer competição com os alunos. Cada um fazia 5 grupos e competia quem tinha o melhor helicóptero. Era interessantíssimo. Então, aula 40 vai ser isso. Vou explicar a vocês como é que vocês vão fazer essa prática na casa de vocês, tá? Então, até lá, fechamos aqui. Até lá, a última aula que seria projeto helicóptero, gente. Um beijão no coração, um abração. Até mais. Qualquer dúvida, manda lá no Telegram, manda no e-mail, manda tudo, hein, tá? Tchau!